colocar em nossa mente a figura daquele que elegemos como mestre, amigo, companheiro que nos guia, Jesus. Que neste momento, envolvidos pelas vibrações que esta casa nos proporciona, possamos buscar-te no mais profundo de nossa alma, para que com a tua ajuda e a ajuda dos amigos espirituais, possamos acolher aquilo que nos será trazido, de forma que essas reflexões possam nos auxiliar a que caminhemos com mais alegria, com mais vontade, com mais determinação. Contando, Senhor, com o amparo de toda essa espiritualidade, que a nossa reunião possa transcorrer num clima de paz e de muita harmonia. E em teu nome, em nome desta mesma equipe, em nome de Deus, de nossa parte, nós damos continuidade à nossa reunião, com muita paz em nossos corações. Vamos então acolher o nosso André Marim, que trará então para nós as suas reflexões. Quase. Boa noite a todos. Prazer estar aqui na nossa casa mais uma vez. O nosso estudo de hoje que nós vamos fazer, nós estamos no mês de dezembro, e o mês de dezembro é um mês caro para nós porque é um mês de celebração do aniversário de nossa casa. Nossa casa, para quem não sabe, faz 60 anos. 60 anos é um período de tempo considerável de existência de uma instituição, né? Porque quando a gente para e pensa e imagina o transcorrer desses 60 anos, as diferentes etapas da nossa instituição, os tantos núcleos que existem, é impressionante quantas pessoas aqui aportaram, quantas lágrimas, quantas curas, quantas dúvidas, quantas questões surgiram ao longo desses 60 anos, quantas esperanças, tanta coisa, né? Pessoas que aqui vieram e aqui ficaram, pessoas que estiveram apenas por um período de tempo e buscaram outros caminhos espirituais e são felizes aonde buscaram outros caminhos espirituais, e nesse sentido, sem dúvida alguma, de algum modo a casa também contribuiu para essas pessoas, pessoas que permaneceram. Então, são 60 anos de existência que nós estamos celebrando, e ao celebrarmos esses 60 anos, uma passagem especial foi lembrada pela direção doutrinária da nossa casa para servir de reflexão para nós nessa noite, que é uma passagem de que a nossa fundadora, Vera Simões, gostava muito pelo simbolismo que ela traz e pelo teor também de informação, que é uma passagem do final do Sermão da Montanha, chamada A Casa sobre a Rocha. Inclusive, esse é o título do livro que nós vamos lançar aqui na nossa casa sobre a história da nossa casa. Porque a nossa casa, ela, tanto no sentido literal, quanto no sentido espiritual, poderíamos assim dizer, ela foi fundada sobre a rocha. Quem conhece a nossa casa na Rua 1 da Rocinha, ela foi construída em cima da rocha do Monte Dois Irmãos, ali, aquela montanha onde constitui a comunidade da Rocinha, né? Ali foram implantadas as estacas da nossa casa. E Tia Vera gostava muito de referir-se à ideia de que a casa ela estava implementada na rocha, quer dizer, não num lugar poroso e arenoso,
em que a construção não se mantém, mas numa estrutura, num edifício estrutural, né, dizer, o edifício não, mas num terreno estrutural suficientemente potente para segurar a instituição. E de fato, né, não só fisicamente, assim é, mas como espiritualmente também. Porque não se atravessa 60 anos se as bases da casa estão muito sólidas, espirituais. Apesar, como eu disse, das diferentes etapas que nós vivemos, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, porque o fato de ser uma instituição com suas bases solidificadas não significa que nós não iremos passar as maiores dificuldades inerentes à vida humana, né? Como aconteceu, por exemplo, quando a gente ficou sem sede, né? No ano 2002 ou 2003, né? Nós perdemos o direito de ficar onde nós estávamos, que era lá no edifício 20 no Leblon, e durante 15 dias tivemos que fechar as nossas portas. Quer dizer, aos olhos do mundo isso poderia ser uma injustiça, mas a casa, quer dizer, os seus membros entenderam o recado que tinha sido dado e como transformar isso, aquela instância que na época foi muito difícil para nós, para todos nós, tanto para os responsáveis, as pessoas que atuavam diretamente, quanto para os frequentadores também, todos partilharam a insegurança que nós passamos. E eu só estou mencionando esse episódio porque essa é a vida, não é? O fato de nós buscarmos uma solidez espiritual não significa que nós estaremos isento dos temporais. Os temporais hão de vir, mas a construção espiritual não vai desabar por causa dos temporais. Isso é o cerne dessa parábola que Jesus conta, e por isso que tia Vera gostava muito, porque é uma boa representação do que a casa é e deve ser, porque ela precisa ser mantida espiritualmente assim, e ela não é só mantida pelos espíritos, né? Ela é mantida pela força dos que a fazem diariamente nas suas dimensões, seja aqui no Rita de Cássia, seja na Oficina do Sucesso, que é um dos núcleos nossos na Rocinha, seja na nossa própria Casa Maria de Nazaré, a nossa sede na Rocinha, seja no Bazar Cáritas, na creche que nós temos há muitos anos, né? Uma das primeiras creches da Rocinha é a nossa creche que está lá erguida desde os anos 70, creche Jardim de Sheila, e todos os demais núcleos, os núcleos da Quentinha, a casa do irmão José, são muitos núcleos e a casa é muito grande. E tia Vera gostava muito dessa passagem, por conta desse simbolismo. Essa passagem tem uma característica, eu estou só falando da passagem, mas não leio a passagem, mas vou ler. É uma característica muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês agora em seguida. Ela está narrada no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, que são os dois evangelistas que narram o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, né, ou o Sermão do Monte, ele é dividido em duas partes. A primeira é a famosa parte, as bem-aventuranças de Jesus. E a segunda parte é uma série de discursos de Jesus, comparando, dialogando com as leis judaicas tradicionais de sua religião, de sua época. Então, nessa passagem, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Né? Começa assim esse trecho. Esse trecho, inclusive, ele lembra muito um outro trecho que está também no Evangelho de Mateus, que é muito bonito, muito sério, muito forte, que é quando Jesus, numa outra circunstância, que não é essa aqui, ele fala sobre isso, né? Ele diz assim: esse povo me honra os lábios,
mas o coração está longe de mim. Né? É uma frase do profeta Isaías que Jesus repete. Como também tem uma outra passagem em que Jesus, acho que até a passagem mais dolorosa do que essa mesma que eu estou me referindo agora, em que Jesus diz assim: é porque tapam os ouvidos para não ouvir e fecham os olhos para não ver, porque assim a mensagem não entra em seus corações. Quer dizer, são uma série de referências de Jesus sobre essa dificuldade humana nossa, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Esse povo, quer dizer, essa gente, essa humanidade, ela fecha os olhos porque ela não quer ver o que é possível ver. E ela fecha os ouvidos porque ela não quer ouvir. Mas é possível ela abrir os olhos, é possível ela escutar, mas há uma decisão de não escutar, né? Claro, uma decisão que às vezes nem a gente percebe que está tomando essa decisão na vida, né? É muito mais complexo do que simplesmente querer ou não querer. Mas Jesus começa dizendo assim: por que chamais Senhor, Senhor? Agora notem, mas não fazeis o que eu digo. Quer dizer, a evocação é feita. Essa casa nossa, há 60 anos, ela não estaria erguida se nós estivéssemos montados nisso, nós como todo, né? Quer dizer, se nós não fizéssemos o que ele diz, para que a casa? Por que ela se sustentaria? Né? Ela se sustentaria. Então, Jesus fala: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? E aí ele diz: se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Quer dizer, ele vai comparar quem vai até ele e põe as suas palavras em prática. E é aqui que eu quero fazer essa observação importante, me parece. Que às vezes a gente, quando lida com os estudos do Evangelho, a gente tem uma postura que às vezes cai um pouco para fantasia, sabe? Falar assim de amor ao próximo, de uma maneira solta, amar a Deus, amar ao inimigo. E às vezes isso pode cair num discurso que é uma coisa assim: bom, mas onde é que isso existe na vida? Quem consegue fazer isso? E o discurso do Evangelho, ele não é um discurso para nos apartar da realidade, para nós nos escondermos em frases bonitas, para nós nos acharmos superiores aos outros. Não, o discurso do Evangelho é um discurso para ser prático, para ser vivido. E o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente acredita que só se vive o Evangelho quando se alcança a sua plenitude, quando se perdoa todo mundo, quando se ama todo mundo, quando se doa tudo que se tem para doar. A gente acredita muitas vezes que a vivência do Evangelho, ela só existe em Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, em exemplos que são, de fato, exceção com relação à humanidade, né? Exemplos que são diferenciados da nossa prática cotidiana. Mas o Evangelho, Jesus, acho que é muito importante, ele não, por um lado, às vezes Jesus nos ensina sobre o que sentir. Mas nessa passagem específica, ele não está ensinando sobre o que sentir. Ele está ensinando sobre o que fazer. Nem sempre, na maioria das vezes, eu vou conseguir sentir esse amor abundante, né? Na maioria das vezes, eu não vou conseguir sentir o perdão, sentir a compaixão ou a tolerância. Não, isso não vai acontecer na maioria das vezes. Mas o que me diferenciará de qualquer outra pessoa, caso eu queira seguir este caminho, não é o sentir, porque o sentir é um ponto mais desenvolvido
da alma, sentir o amor, sentir o perdão. O que pode me caracterizar como um seguidor de Jesus será o dia em que eu me proponho a viver isso, ainda que eu não possa necessariamente estar sentindo isso plenamente. Parece que é uma dicotomia, né? Como é que então eu vou viver sem sentir? Não, mas é possível. É possível, sim, eu estabelecer práticas, métodos, decisões, escolhas na minha vida que são contrárias ao meu desejo inicial, são contrárias ao meu impulso, mas, no entanto, dentro da minha concepção ética e espiritual, eu vejo que eu preciso me conformar àquela decisão. Então, às vezes, eu vou ter que perdoar alguém sem estar conseguindo sentir. O perdão é abundância na minha vida. Porque, às vezes, eu vou precisar, sim, por um ato cristão, por uma compreensão de como funciona a vida, eu vou precisar e eu muitas vezes deverei fazer um movimento em direção a alguém, e esse movimento ele pode não estar pleno de sentir, mas ele está pleno de saber agir corretamente. Ele está pleno, ao menos, do que me parece ser o melhor. Então, nós não podemos achar que o sentimento vai vir antes. Algumas vezes vai vir, mas muitas vezes não virá. E para eu ter uma vida ética, para eu ter uma vida dentro desses valores, eu muitas vezes terei que renunciar ao que eu sinto, por entender que certas escolhas são prioritárias. É claro que isso tem um limite, é claro que cada um tem uma capacidade, mas o que eu quero mostrar é que a gente ergue a nossa estrutura espiritual é na ação, é no dia a dia, é no cotidiano, não é no que nós sentimos. No Evangelho, Jesus fala de amor a Deus, ou amor ao próximo como a si mesmo, né? Mas a palavra amor, como é colocada no Evangelho, ela não tem essa conotação que nós damos hoje, né? Porque para nós a palavra amor é uma palavra que é impregnada de romantismo, é impregnada de idealização, é impregnada de fantasias. Então o amor é sempre uma coisa bela, que tende ao sacrifício, que tende, de modo geral é assim. E a gente fica achando que amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem essa conotação. Mas a palavra que os evangelhos usam, né, a palavra grega, sem me estender aqui muito, a palavra famosa, ágape, tem até o padre Marcelo Rossi, tem um livro, ágape, eu acho que é o padre Marcelo Rossi, se não é esse é o outro, que é famoso, que eu também não sei qual é o nome do outro agora. É o padre, aquele que é mais fortão, não sei o quê. Esqueci. Vocês sabem qual é. Como é o nome? Fábio de Mello. Um dos dois tem um livro, ágape. Não sei qual dos dois, não li, só sei que tem. Mas, porque é uma palavra famosa, né, na história do cristianismo. E a palavra grega, ágape, que é a palavra que é traduzida por amor, ela não significa sentir apenas, ela também pode significar isso. Mas amor nos evangelhos significa ação, atitude. E atitude significa escolhas. Então, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo não é amor romântico. É atitude com relação ao próximo. Atitude com relação a si mesmo. E atitude com relação a Deus no sentido bem mais amplo, né? Com relação à potência da vida, enfim, como a gente quiser interpretar, que aí o assunto é enorme, quando fala de Deus. Então, é atitude, é ação, é prática, não é sentimento. Não é sentimento idealizado, não é fantasias românticas, é atitude. Ora, é muito bonito se compadecer
da pobreza. Bonito no sentido de que muitas vezes quem se compadece se sente bem. Ai, olha como eu sou bom. Eu sinto pena dos pobres. Eu sinto pena da miséria. Eu sofro com a miséria. Tudo bem, pode ser, é verdade. Que bom que há essa empatia. Mas essa nossa casa, por exemplo, ela foi erguida não por alguém que apenas sentiu pena, ou compaixão, ou amor, ou o que for, mas por alguém que tomou uma decisão e falou assim, não, eu vou lá em cima resolver ou tentar ajudar a vida de uma mulher que quer se suicidar, porque está abandonada pelo pai, pelo marido e por todos os demais de sua família. É ação. Veja, ela não ficou rezando na casa dela. Eu não estou dizendo que não é para rezar, pode rezar também em casa. Mas a vida se resolve com ação, com atitude. Esta senhora, tia Vera, como vocês sabem, né, ela também teve uma coisa interessante, quer dizer, ela não escolheu assim, como granfina que ela poderia ser na época, não é? Granfina entre aspas. Moradora do Leblon, embora o Leblon não fosse o que é hoje, não é? Mas assim, ela não era uma mulher que morava na favela. Então ela poderia dizer, que eles venham até mim. Venha, manda fulana vir aqui. Não. Não. Eu vou lá e vou ver o que está acontecendo. E vou tentar fazer lá, seja lá o que for, pela vida dessa mulher. Sei lá se ela merece, se ela está certa, se ela está errada. Mas eu sei que ela quer se suicidar, que foi o caso em questão, não é? Então, é preciso fazer alguma coisa. E se isso chega aos meus ouvidos, eu ajo. Foi assim que ela fez. E foi. E o interessante, né? Que ao ajudar essa mulher, quem foi ajudada foi ela. Porque, ao se deparar com aquela realidade, o mundo que se abriu para ela, as percepções do que a vida é, de como as coisas são, não só no sentido negativo da miséria, da pobreza, da injustiça, do abandono, mas também no positivo, como ela gostava de dizer, da solidariedade que ela percebeu entre as pessoas, de como eles se organizavam na comunidade, de como prontamente a ação dela causou simples ação, causou impacto, porque no mesmo dia ela já viu uma outra pessoa que precisava de ajuda e que a comunidade estava se organizando para ajudar essa outra pessoa. Quer dizer, de repente, numa atitude, veja, não é num sentimento apenas. A vida dessa mulher, desta senhora, que tinha 40 anos na época, mais ou menos, sei lá, mais ou menos isso, um pouco mais, mudou. E mudou num sentido muito amplo, né? Num sentido espiritual, baseado numa ação, numa atitude. Isso é a implantação do Evangelho. Isso é o que Jesus ensina. Ele diz aqui, se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática. Ele não diz assim, se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e fica sentindo elas no coração. Não, é ação, é escolha, é decisão. Então, é preciso tomar uma decisão, muitas vezes na vida, e decisão espiritual. Continuando a passagem, falta só 10 minutos, eu ainda nem li. Mas, paciência. Se alguém vem a mim, aí ele faz a comparação. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou. O Lucas ele narra de uma maneira mais interessante, acho que Mateus, porque ele diz como é que é a construção da casa. Ao construir uma casa, cavou. Quer dizer, cavou. Cavou é muita coisa, cavar, né? Mas o mínimo que é cavar é a escolha do terreno, o esforço por fazer o buraco da implantação da casa, quer dizer, é todo um trabalho de ação pesado, como era também muitas vezes pesado para a Vera subir a Rocinha, porque era o sábado, era a família que ela tinha, veja que era uma mulher, 1961, né? Então, são escolhas, né, que ela tinha que fazer, trabalhava,
como organizar aquilo e depois o trabalho foi crescendo, a responsabilidade que ela foi tendo nas suas mãos e agora começou com uma ajuda e de repente tem 40 famílias, que fazer, como seguir com isso adiante, é isso que eu quero mesmo para a minha vida, mas como é que eu vou levar e minhas filhas, e meu marido, e meu trabalho, e meu tempo livre, e minha posição na sociedade, do que eu tenho que abrir mão, o que eu escolho ao fazer isso, porque quando a gente se dedica a um trabalho, tudo tem consequências na vida, não é? Então, a escolha por uma vida ética, ou, enfim, por uma vida na caridade, vamos chamar assim, no caso dela, também tem consequências, e consequências onerosas também, não só prazerosas, não só românticas, bonitas de emocionar, mas há coisas para você ter que lidar na vida. E ela teve que fazer suas decisões, e as fez. Então, aqui diz a parábola de Jesus, construiu uma casa, cavou. Quer dizer, ora, aqui talvez a gente não esteja acostumado, mas vai lá cavar um buraco para ver como não é cansativo. Cavar um buraco para fazer uma solidificação de uma estrutura. Você sozinho. Cavou, aprofundou, gostei também da palavra maravilhosa, né? Que não é só cavar, é cavar aprofundadamente, de maneira a mais segura possível para a estrutura, e lançou o alicerce sobre a rocha. Quer dizer, cavar na rocha. Que é cavar na rocha, não sei, acho que é mais difícil do que cavar no terreno. Eu não sei, ela que é arquiteta, ela que devia fazer a palestra sobre essa parte. Podia ser assim, agora você fala dessa parte. Mas, de qualquer maneira, eu imagino que seja muito trabalhoso cavar, não é isso? Aí eu cavando lá na areia com meu enteado já fico enjoado de fazer aquilo para agradar, que é pequeno, não sei o que, a gente brinca, né? Mas vai ficar cavando aquilo, que cavar a manhã inteira, que eu fico cavando com ele na areia, eu já fico exausto. Imagina cavar a edificação. Cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Mas aí veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, onde foi ali construída. Mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Quer dizer, a solidificação não é no planejamento. A solidificação é na ação. O arquiteto, que ele também aqui era um arquiteto naturalmente, ele planejou. Mas o planejamento é uma etapa fundamental. Mas e a construção? Quer dizer, é isso que eu digo. Às vezes, por um certo romantismo, a gente fica no planejamento. Na fantasia de que tem que sentir a outra. E a ação, a atitude, a decisão vai ficando para depois. Não adianta projeto sem implementação. Aliás, até chegar à implementação, quantos projetos a gente não para, pensa, revisa, analisa, refaz, reelabora? Então, você que devia fazer essa palestra, faz essa qualquer dia desses, sobre essa parte, porque ele é arquiteta. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. Na outra parábola ele diz, né? Que é a mesma parábola narrada por outro evangelista. Ele diz que construiu sua casa sobre a areia, sem alicerce. A torrente deu contra essa casa, na areia ou no rés do chão, como está chamando aqui. E imediatamente a casa desabou. E foi grande a sua ruína. Foi grande porque, claro, o trabalho de cavar a casa, cavar os alicerces, é muito mais intenso, desagradável, do que fazer, como diz, no rés do chão. Então, essa parábola, que é, no caso, uma pequena parábola dentro do Sermão da Montanha, ela fala sobre a ação, a atitude. Ora, eu acho que isso é importante, porque se não fosse ação, esses 60 anos poderiam até ter existido, mas seriam 60 anos vazios.
prontos para qualquer tempestade desabar. E, no entanto, aqui nós estamos, apesar das dificuldades, das coisas a serem enfrentadas, dos limites. Então, essa passagem de Jesus é uma passagem emblemática, da minha opinião, e ela termina o Sermão da Montanha de uma maneira muito interessante, porque é uma passagem que, pelo menos para o mundo de hoje, né, da maneira como a gente vê a religião sendo abordada aí pelas pessoas e mesmo o espiritismo muitas vezes, né, falta uma concretude. A parábola também é sobre concretude, né? Fica às vezes um discurso teórico. O espiritismo não é uma doutrina teórica, né? Não é. O espiritismo é o contrário, né? Nasceu das mesas girantes, né? Nasceu de um fenômeno físico. E claro, a partir do fenômeno físico, quer dizer, da realidade colocada, houve uma busca por entender aquilo e captar o sentido daquilo e dar um sentido também para aquele fenômeno. Então, claro, o espiritismo tem um aspecto teórico, obviamente, né? É uma doutrina de livros que nós estudamos, sobretudo na sua base do professor Allan Kardec, mas a doutrina, ela existe para ser vivida, né? Para ser praticada. É a doutrina e prática do espiritismo. Tem um livro assim. Quer dizer, é para ela ser praticada. E praticada, conforme eu falei agora, quer dizer, a prática é uma decisão. Às vezes, a palavra caridade também, ela evoca, no mundo de hoje, né, uma ideia negativa. Não sei se é negativa, mas ela implica em algumas coisas, né? É um pouco piegas no mundo de hoje, né? A fazer caridade, né? Como eu também acho que amor é piegas. Assim, não o amor. A palavra amor usada à torta direita, né? Tanto que Jesus usou poucas vezes a palavra amor nos evangelhos. Tinha muito cuidado ao usar esse conceito. Mas caridade às vezes fica um pouco piegas, porque caridade sempre fica um pouco colocado que o outro é objeto da sua ação, né? Ou o outro é um coitado, ou o outro é quem necessita, ou o outro... Bom, e a caridade cristã, né, conforme Jesus nos ensina e nos ensinou, ela não faz do outro objeto, né? Ao contrário, né? Eu me movo a favor do outro porque o outro é como eu, né? Porque eu posso não ter vivido, mas espera aí, não é admissível aquela vida ou aquela situação ou aquele desafio ou aquela circunstância. Então, de fato, exige sim uma identificação com o próximo. É mais do que o outro ser ajudado. É mais. É ser humano, né? É assim, ver a situação dele, que pode ser a minha, que pode ser a dos meus filhos. Sabe, que eu olho e penso, nossa, esse homem parece com meu pai, imagina meu pai nessa situação. É assim mesmo. É para ter essa identificação. Poxa, esse outro, e se fosse eu passando, isso tudo está exercitando o nosso sentimento. Isso tudo está preparando a nossa alma. Mas eu tenho que agir. Eu não posso só ficar nesse sentimento, nessa emoção e nesse choro. Que às vezes vai para o choro, né? Não, é prático, né? Porque é aquela coisa, né? A fome é de comida, né? A fome não é de emoção apenas, tem também essa. Mas a fome que existe de alimento, ela é resolvida com comida. É preciso dar comida para o sujeito. Claro que a nossa sociedade é mais complexa também do que isso, né? A gente vê andando aqui por Leblon, por Ipanema, por Copacabana, como a coisa é mais simples do que a fome, não é? Como a miséria vai para graus muito complexos na nossa sociedade. Mas ainda assim, é preciso agir. Que não necessariamente seja naquele instante, mas é preciso
uma atitude frente ao mundo, né? Seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. E a nossa casa, para ir terminando, ela abre muitos espaços. Olha aí esse coitado. Ela abre muitos espaços para essas atividades, esse trabalho, o desenvolvimento dessas potências. O trabalho das quentinhas, por exemplo, estou falando só um aqui que me vem à mente, né? Coisa comovente. O trabalho perseverante que é feito de segunda a sexta-feira, lá na Rocinha, com as crianças, que é a creche, nossa creche, Jardim de Sheila, é muito bonito, sabe? Mas não é só o trabalho com os pobres também, o trabalho que é feito aqui, não é? Que às vezes tem todos os tipos de classes sociais, também, sabe? A doação, as palestras. Eu estou aqui nessa casa, só para terminar isso, desde muito novo, né? E eu fico impressionado quando eu penso, puxa, desde aquela época, todas as quintas-feiras tem a reunião. Quer dizer, todas as quintas-feiras tem uma estrutura de pessoas que vêm, que se dedicam, não são as mesmas que as de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Mas isso é muito interessante, né? Isso tudo é voluntário, é gratuito, é aberto, é acessível. Não se faz barreiras para quem vai entrar ou não. Então, isso é uma casa solidificada sobre a rocha da ação. E eu acho que é um exemplo importante para nós. Refletirmos, pensarmos, sentirmos, né, sobre essa vida que nós estamos, esse mundo e a oportunidade que no presente momento nós temos de estarmos abrigados aqui nessa estrutura. Cada vez que uma pessoa faz uma oração aqui, né, há 60 anos é feita uma oração aqui, entendeu? Todos os dias, há 60 anos alguém fala Senhor Jesus, né? Quantas vozes já falaram Senhor Jesus, né? Quantas vezes pessoas falaram Senhor Jesus, sabe? Aqui nesse microfone, com o filho doente, com a mãe morrendo, mas está falando aqui o Senhor Jesus. Quantas vezes os palestrantes, voluntários, preparistas, passistas, vão e se doam, mas quem é que sabe quando ele se levanta, o que ele traz, sabe? De dificuldades, da sua história, das suas dores, mas ele está ali e diz, agora é a hora de eu fazer isso, essa ação. E depois eu tenho minha vida e vou resolvendo minha vida. Isso é que estrutura os 60 anos da casa, né? Isso que num nome bonito seria renúncia, abnegação, pode ser, mas isso é o cotidiano. Isso é o querer fazer o trabalho. Tenha o nome que tiver isso, seja elogiado ou não elogiado, saibam ou não saibam. Então, nesses 60 anos, acho que essas reflexões, tantas que estamos aqui falando e que estão sendo faladas nesses dias todos e que continuarão sendo faladas, que ressoem na gente e que a gente pense sobre a casa que nós estamos nos erguendo, né? Que casa é essa? Que vida é essa que eu estou erguendo para mim? Que escolhas são essas? E que podem, para terminar, e já repetindo pela milésima vez e dizendo pela milésima vez que eu vou terminar, e que podem dizer assim, tudo bem, eu ainda não sou perfeito, eu ainda não amo a humanidade, ainda não está jorrando o amor do meu coração o dia inteiro, mas eu vou me comprometer com uma decisão de fazer o que eu tenho aprendido que é o correto. E vou fazer. Com imperfeições, mas vou fazer. É isso. É essa decisão. Jesus nos conclama uma decisão. Boa noite, então, para todos. Obrigado e que estejamos abençoados sempre. Muito bom. Obrigada, André. Esse é o momento em que nós
vamos interiorizar, né? Fechar os nossos olhos, buscar abrir a nossa sensibilidade na certeza que os amigos espirituais estão presentes, buscando auxiliar a cada um de nós naquilo que se apresentar como a nossa necessidade. Jesus amigo, mestre de nossas almas, que nesse momento, Senhor, possamos te agradecer, seja de pura gratidão o sentimento em nossos corações. Gratidão pela tua vinda entre nós, gratidão pela vida que viveu, com os exemplos que nos deixou. Gratidão, Senhor, pela doutrina espírita, que nos ampara, que nos sustenta, que nos auxilia a enxergar mais longe, buscando um caminhar mais seguro no entendimento do teu Evangelho. Gratidão, Senhor, por cada companheiro que passou por esta casa e aqui deixou um pouquinho do seu amor, aqui deixou a sua ação na construção deste lar. Gratidão, Senhor, por todas as dores que passamos e que nos auxiliaram a rever as nossas ações e o nosso próprio sentimento. Gratidão também pelas alegrias incontáveis que viver o teu Evangelho e a doutrina espírita tem trazido à nossa alma, ao nosso coração. Profunda gratidão, Senhor, que possamos expressar neste momento, por esses 60 anos desta casa, por este lar. Gratidão a todos os amigos espirituais que aqui estão, nos amparando, nos sustentando, nos conduzindo neste trabalho que nos propomos a fazer. E assim, mestre querido, neste dezembro, na lembrança da tua passagem entre nós, que possamos comemorar a passagem de mais um ano e nos preparar para viver conforme possamos a tua mensagem. E assim, em teu nome, em nome de Maria, de Rita, em nome dos amigos espirituais aqui presentes e na lembrança tão amorosa de Vera Simões, em nome de Deus,
possamos então, de nossa parte, encerrarmos a reunião desta noite e que a paz permaneça em nossos corações. Graças a Deus.